O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluias, glória a Deus. Nós começamos o culto aqui com o testemunho de que Jesus já venceu por nós. Não importa quantas vezes nós venhamos ouvir isso, nós vamos ouvir e ouvir essa verdade até que ela seja verdade dentro de nós, porque muitas coisas que nós ouvimos são verdades da Bíblia, mas ainda não são verdades dentro de nós. Verdades da Bíblia são maravilhosas, agora, verdades da Bíblia dentro de nós, então, é a maneira que nós devemos viver, a verdade de Deus, deixando de ser somente de Deus, para ser a nossa verdade também. Nós estamos, portanto, num terreno, nós fomos tirados do mundo, e fomos colocados em Cristo. Isso não foi feito por nós, mas foi feito por Ele. Não que tenhamos decidido por nós mesmos, deixar o mundo e nos ligar a Cristo, não foi decisão nossa, mas foi Ele que nos chamou, e agora houve a nossa aceitação, nós aceitamos, e isso é maravilhoso. Antigamente, no ano de 94, quando eu ouvi a palavra, muita gente ouviu junto comigo, nem todo mundo deu a mesma resposta, por algum motivo eu dei a resposta de sim para Deus, e foi a melhor resposta que eu dei na minha vida, foi para Jesus. Eu aceito a Jesus verdadeiramente. Foi a melhor coisa que pôde acontecer. Como vive Deus em cuja presença estou, de que se algum dia eu pensei em voltar atrás e desviar e ir para o mundo, eu não tenho lembrança disso. Dentro de mim há um testemunho que eu nunca tenha pensado em voltar ao mundo. Não, porque eu encontrei a vida. Eu vivia na morte e de repente eu encontrei a vida. Como eu quero abandonar a vida para voltar novamente a morrer? Nunca. Foi maravilhoso ter aceitado a Jesus. Eu não sabia onde eu estava, ninguém havia falado, mas eu estava num terreno de amor, eu estava num lugar de plena vitória. Cristo já havia feito todas as coisas por mim, eu só deveria andar naquilo que estava feito. Eu não deveria tentar fazer nada para agradar a Deus, eu deveria andar naquilo que está feito, e se eu andasse naquilo que estivesse feito, eu assim agradaria a Deus. Não eram as minhas obras que valiam alguma coisa, mas era eu crer na obra de Jesus e viver essa obra. Aleluias. Esse é o maior desafio meu, nosso, é viver aquilo que está pronto, é viver aquilo que Jesus já fez. Agora, nós estamos num lugar onde nós temos a vitória, porque Cristo venceu e deu a sua vitória para nós. Nós estamos num lugar de saúde, porque Cristo levou as doenças e nos trouxe a saúde. Nós estamos num lugar de paz, porque Ele foi castigado por nós, para que tivéssemos a paz. Nós estamos num lugar de plenitude, porque o Espírito que habita em nós é um Espírito que nos preenche completamente. Nós estamos num lugar perfeito, pleno e absoluto. Nós estamos em Cristo, no Filho de Deus. Nós não temos que descer desse lugar para ir à religião e tentar conquistar coisas que nós já temos. O engano foi esse. O engano da minha vida, o engano de muitas pessoas foi esse. Deus nos colocou num lugar de plenitude, mas nós descemos desse lugar, e ao descer desse lugar,
nós fomos buscar aquilo que já era nosso, nós fomos lutar por aquilo que era nosso, nós fomos lutar por coisas que Jesus já havia dado. A nossa luta é essa, é não descer da posição que Cristo nos posicionou, é não descer do trono, porque nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, é não descer desse lugar e tentar lutar por nós mesmos, e fazer as coisas por nós mesmos, e tentar conquistar coisas que Jesus já pagou o preço para conquistar por nós. Irmãos, Jesus já pagou o preço, e já nos colocou assentados juntamente com Ele. Eu tenho tentado me policiar, quando eu me pego dizendo assim, eu preciso vencer isso, eu logo volto atrás, eu digo, não, eu não preciso vencer isso. Eu me posiciono, eu já venci, porque Cristo já me deu vitória sobre essa situação. Eu tenho tentado me policiar, quando alguma coisa acontece comigo, e eu penso assim, eu preciso buscar a Deus para resolver isso, e eu volto atrás imediatamente, eu digo assim, não, eu já tenho a resposta, Cristo é a minha resposta, Ele se manifesta em mim. Eu tenho tentado viver nesse lugar e não descer. A nossa maior tentação é descer, para a gente entrar num campo de batalha contra o diabo, o pecado, o mundo, a miséria, a doença, a enfermidade, a opressão, a luta. Não, nós não temos que descer, nós já estamos assentados lá. Aleluias. Agora, eu acabei de ler aqui que o justo, quem é o justo? O meu justo. O texto diz assim, o meu justo, já querendo dizer que qualquer outro justo que seja de outro Deus, não serve para viver como o justo de Deus tem que viver. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. Nós temos que entender o que é justo. Nós temos que entender que, por mais que a gente tente ser justo por nós mesmos, nós nunca vamos conseguir. Não, justiça é um dom. Romanos 5,17. Cristo nos deu o dom da justiça. Deus olhou para a terra e viu que não havia justo nenhum, que pensamentos nos faz ser injustos, sentimentos nos faz ser injustos, ações nos faz ser injustos, palavras nos faz ser injustos. Deus viu que não dava para nós sermos justos, sermos limpos, sermos justificados, não termos condenação nenhuma. Deus viu que era impossível para nós, que por mais que os homens tentaram fazer isso, os maiores homens de Deus tentaram ser justos, Moisés, dentre outros, o próprio Davi, todos eles fracassaram, uma hora ou outra eles ruíram. Não dá para ser justo por si mesmo. Então Jesus, naquela cruz, pegou nossos crimes, pegou nossos pecados, pegou nossas condenações e colocou nas suas costas, e morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso castigo, Ele se tornou o injusto, para que nós nos tornássemos justos. Ele se tornou o que nós somos, para que nós nos tornássemos naquilo que Ele é. Ele se tornou você, para que você se tornasse Ele. Então todo o seu pecado, 2 Coríntios 5, 21 diz, que Ele se fez pecado por nós. Ele se fez, não que Ele tenha cometido, Ele se fez pecado por nós. Ele se tornou pecado, Ele tomou a forma, Ele tomou as características, Ele tomou a imagem do pecado, para que nós pudéssemos ser a sua imagem.
foi uma troca, foi uma substituição. Deus não pegou nossas mazelas, nossas injustiças, nossos pecados e colocou debaixo do tapete e disse assim: vai, vamos seguir, faz de conta que eu não vi. Não, não foi isso que Deus fez. Deus aplicou justiça em Jesus e aplicou graça em nós. Deus condenou Jesus e nos absolveu. Ele se tornou pecado para que nós pudéssemos nos tornar santos. Agora, Jesus morreu com o nosso pecado. Ele morreu por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25 fala isso, que a morte dele serviu para levar o pecado, mas a ressurreição nos fez justos, porque Ele é o justo de Deus e Ele é o justificador daquele que crê. Ele não apenas é o justo, porque Ele venceu o nosso pecado, venceu todas as coisas e ressuscitou. Ele se tornou o justificador. Ele é aquele que dá o dom da justiça. A justiça então não é o que eu faço, não é o meu mérito. A justiça é o que eu recebo. Eu recebo o dom, o presente de Deus de ser justo. Não é por aquilo que eu faço, mas é por um posicionamento, é por uma dádiva, é por graça imerecida. Você se torna um justo, porque Ele te deu o dom da justiça. Quando você nasce de novo, você nasce para ser justo. Assim sendo, você nasceu de novo, você é justo. O meu justo, aquele que teve um encontro comigo, aquele que aceitou o que eu fiz, aquele que deu glória a Deus por saber o que era e aceitou que eu me tornei no que era, aquele que olhou para mim e viu salvação em mim, esse é justo. É muito sério isso, porque sem isso não tem salvação. As pessoas dizem: agora eu estou certinho, agora eu estou salvo. Não. A salvação não passa por você ser certinho. A salvação passa pela obra de Jesus Cristo na cruz. A salvação não passa por você, passa por Ele. A salvação não passa por aquilo que você fez, mas passa por aquilo que Ele, irmão, fez. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é se você está sentindo a salvação, é se você creu nele para ser salvo. O crer que salva, é o acreditar que eu era o pecador e Ele se tornou o meu pecado para que eu pudesse me tornar na sua santidade. Isso me salva quando eu olho para mim e eu vejo que eu não sou digno de ser salvo, eu não sou digno do céu, eu não sou digno de Deus, mas Ele me fez digno por graça, por misericórdia, porque eu não merecia. Foi Ele que me salvou, foi Ele que te salvou. É por isso que quando você entende isso, você ama Ele mais do que tudo. Alguns dizem assim: se você pregar assim, as pessoas vão viver no pecado. Mas como alguém pode viver no pecado se descobrir o tamanho desse amor? Como alguém pode querer viver na iniquidade, na opressão, se descobriu que aquele que amou morreu por você e por mim? Eu me torno justo por dom. É um dom. Dom é um presente. Dom é uma dádiva. Toma, é teu. O que eu fiz, Senhor? Nada. Você simplesmente olhou para mim e creu que eu sou o seu Salvador. Eu te faço justo. Eu tiro toda a condenação de você. Não há mais condenação sobre a sua vida. Você está livre, porque a sua condenação estava sobre mim naquela cruz. O justo, o meu justo é todo aquele que teve um encontro com a cruz. Não, você não tem encontro com Moisés, com Elias, você não tem encontro com pregação, com autoajuda, você tem que ter um encontro com o Cristo que morreu por você na cruz. Esse é o teu encontro. Você tem que se ver na cruz. Você tem que olhar para Jesus e ver você naquela cruz e dizer: era eu. Como nós cantamos, o condenado era eu. Isso nos faz justos.
Agora o justo, tem gente que não se sente justa, porque está vivendo uma vida tão cheia de erro, de crime, porque todo erro para Deus é um crime. Aí se sente um criminoso diante de Deus, vem para a igreja e sente-se criminoso, porque parece que está fora da presença de Deus. Então a pessoa não consegue entender que ela é a justiça de Deus, porque ela está vivendo fora do domínio que ela deveria viver. Deus nos deu vitória, mas se você viver na carne, você não vai viver em vitória. Você vai viver se sentindo, sentindo o seu pecado, sua fraqueza, sua alma. Daí as pessoas que estão vivendo Cristo, parece que não vivem Cristo. Alguém me disse: pastor, eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão, porque eu reclamo tanto, eu murmuro tanto, nada na minha vida dá certo, minha fé é fraca, eu busco, parece que eu não recebo, nem parece que eu sou crente. Dá vontade de falar: mas você não é, irmão, você não entendeu ainda, que a nossa vida não é de luta e vitória, nós não temos luta e vitória, nós temos vitória, que a nossa luta não é alto e baixo, nós estamos assentados. O justo, o meu justo viverá, e aí que está essa palavra viverá da fé. Ou seja, só existe vida para o justo se ele viver a maneira que o justo tem que viver, e a maneira que o justo tem que viver é a fé. Só existe vida, portanto, verdadeira vida na fé. Só existe vida na fé. Aí você pode vir para a igreja, você pode cantar música, você pode falar algum versículo bíblico, você pode estar cheio de alguma informação, você pode até dizer: eu sou justo, sim. Mas se você não vive a fé, você não tem vida, porque só existe fé para quem nasceu de novo. Nascer de novo é uma bênção, mas se quem nasceu de novo não aceitar que tem que viver no Espírito, vai ter muito problema. É por isso que tem muita gente que nem sabe se nasceu de novo. Talvez até tenha nascido de novo, mas vive tão confuso, tão cheio da alma, tão cheio da carne, que tem dúvida, fica pensando: mas será que eu nasci de novo? Será que eu tive um encontro com Deus mesmo? Será? Porque olha como eu sou, olha o que eu faço, olha o que eu sinto, olha o que eu penso. Será? Sempre tem esse será na cabeça, porque talvez até tenha nascido de novo, mas não está vivendo de acordo com o que o justo tem que viver. Não é questão de ter opção. Quando nós somos do mundo, nós não temos opção. Nós vivemos pela carne, regido pelo diabo. Agora, quando nós vivemos o reino, só tem vida no reino se essa vida for vivida pela fé. Bom, eu estou no reino, eu me converti, mas eu vou viver pela minha cabeça. Você não vai conseguir viver. Você vai conseguir sobreviver, respirar, viver nos altos e baixos, sentindo opressão, sentindo que Deus está longe de você, parece que Deus não te responde. Você tem que pedir oração para alguém, porque parece que a tua oração não tem poder. Você tem que pedir sempre alguma coisa para alguém, porque você não sente suporte para fazer, porque você decidiu viver pela sua cabeça, ou você decide viver, está na igreja, mas o mundo rege você. Você é um crente mundano, você vive mais o mundo do que o reino. Você vive a semana inteira no mundo e você vive 1h30 aqui no reino. Você vive a semana inteira vivendo as coisas do mundo, falando como o mundo fala, crendo no que o mundo crê. E aí você vem aqui 1h30 e você quer uma coisa extraordinária, mas você deu a tua vida inteira para o mundo e deu só 1h30 para Deus, e você vai querer viver bem? É impossível você viver bem, porque você está vivendo o mundo. Quando a gente vive o mundo, a gente vive nesses altos e baixos. Agora, se você viver a religião, se você descer desse lugar onde Cristo te colocou, e você querer viver pela religião, com os sacrifícios da religião, com as campanhas da religião, com os votos da religião, você não vai conseguir viver, porque só existe uma opção para quem nasceu de novo: o justo viverá da fé.
A opção para você e para mim é viver da fé. Eu era tão iludido que quando eu me converti e eu apliquei minha vida ao reino, apliquei a minha vida à palavra, à oração, aquela mistura toda que a gente tem de lei com graça, de toda essa situação que tem hoje na igreja, a gente tem que ficar filtrando as coisas. Naquele tempo a gente não filtrava, a gente não sabia. Eu não sabia o que era dispensação. Eu não sabia o que Deus trabalhava em cada dispensação de um jeito. Para mim a Bíblia era uma só e eu tinha que seguir tudo que a Bíblia diz. E eu me confundia porque muitas coisas se contradizem na Bíblia quando você vê ela como um livro só. E você acha que Deus age de um jeito só na Bíblia. E ela se contradiz porque existem verdades que não são mais verdades para nós. Era verdade para um povo, para um tempo. Era muito misturado. Meu Deus. Quando eu olho para mim, eu vejo como que eu fui desmisturando as coisas. Eu acho que é um milagre. Eu acho que o maior milagre que aconteceu na minha vida foi eu conseguir desmisturar tudo que estava misturado dentro de mim. E tudo foi por meio de lendo, orando e o sofrimento. Porque ler e orar só para mim, eu não conseguia me desvincular. Então já que eu não conseguia me desvincular só pelo ler e orar, eu teve que acontecer coisas comigo, sofrimentos comigo, para que eu pudesse me libertar da religião, e eu pudesse entender que o Evangelho é somente Cristo, que a minha vida e a tua vida é Cristo, que a tua vida lá fora é Cristo, que as tuas finanças é Cristo, que o teu corpo, que a tua saúde é Cristo, que não tem separação entre você com Cristo e você fora de Cristo. Não, você nunca mais vai estar fora de Cristo, porque Cristo está em você. Ele decidiu morar em você, e é Cristo que comanda a sua vida. Eu achava que eu não vivia a fé. Eu só achei que eu vivia a fé quando eu saí do meu emprego, fui viver da fé. E as pessoas diziam assim: o Galo foi viver da fé. O Galo foi viver da fé. Eu tinha um apelido de Galo. Você imagina por quê, né? Briguento. Foi viver da fé. E eu coloquei isso na minha cabeça: agora eu vou viver da fé. E a gente classificava assim, que só vivia da fé quem saía do seu trabalho e ia viver da fé, tipo, ia orar e crer em tudo para viver assim. Mas todo cristão é chamado a viver da fé, e só tem esse chamado para você, viver da fé, porque o justo vive da fé. Bom, eu comecei a viver da fé, mas era uma fé errada, e mesmo assim, Deus flui em nós, mesmo que nós estamos misturados, mesmo que nós estamos misturados as coisas, Deus vai operando em nós, porque Deus quer nos levar em algum lugar, e há um processo para isso. Então a minha fé era o seguinte: eu preciso de um milagre. O que eu fazia? Eu pagava o preço por esse milagre. O que tem que fazer para ter esse milagre? Você tem que jejuar, você tem que orar. Isso aí, você tem que começar a orar. Você está orando quanto por dia? Eu sempre fui de orar bastante por dia. Eu estou orando 2 horas. Não, se você quer um milagre, ora 4. Se você quer uma coisa extraordinária, ora 5. Aí eu vivia assim. Se eu precisasse de uma resposta para a igreja, eu estava orando 3 horas, eu ia para 5. Se eu não estava jejuando, eu jejuava. Então eu chegava a Deus assim: Deus, eu estou orando quase 5 horas por dia por esse milagre, o Senhor pode me dar essa resposta? Porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou pagando o preço. Mas não é fé isso, porque você produz alguma coisa e você crê naquilo que você produziu. Você produz 5 horas de oração e aí você tem confiança que você vai ser respondido, porque você ficou 5 horas ali orando. E 5 horas, irmãos, para quem está acostumado a orar, 5 horas, irmãos, para quem está acostumado a orar, não é muita coisa.
Não é. Para quem está acostumado a ler a Bíblia, 3 horas lendo a Bíblia, não é quase nada. Não estava a minha fé em Cristo, estava naquilo que eu estava fazendo. Mas a verdadeira fé é quando você olha firmemente para Jesus. Você olha para Jesus. Está escrito isso em Hebreus, capítulo 12. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A fé não está olhando para você, não está olhando para situações, para circunstâncias, para as notícias. A fé só tem olho para Jesus Cristo. A fé é direcionada para Cristo. A fé é naquilo que Jesus fez. Já está feito, já está pronto, já está consumado, já está pago, já está concluído. Você não cria o reino está feito. Você foi posto num reino que você não cria nesse reino. Você anda naquilo que já está criado nesse reino. E a fé, você olha para Jesus e você vê em Jesus a tua resposta. Você vê em Jesus e aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que você precisa, você já tem. O justo viverá da fé. Você tem a fé que Cristo já te supriu. Você está suprido. Acabou. É tão difícil? Não, é simples. Na teoria, é você começar a andar na tua vida e dizer: eu já estou suprido, porque Cristo já me supriu, e eu não preciso fazer nada para ser suprido, porque Ele já me supriu, e eu vou andar no seu suprimento. Tudo aquilo que eu precisar para a minha vida, eu já tenho. Eu não terei, eu já tenho, porque Ele já me deu e já me condicionou a andar naquilo que eu preciso. Você já tem, porque o reino está dentro de você, porque o Espírito do reino está dentro de você, não está fora. Você é o reino e você faz parte do reino. Não é um reino que precisa ser construído, porque Cristo já fez tudo nesse reino. É para você andar e usufruir desse reino. Você está sentado com Cristo, não desça de lá. Creia naquilo que Cristo já fez por você. Qualquer outra coisa é você ser tentado a cair. Quando você olha para você e você diz assim: poxa, eu estou tão vazio, está me faltando alguma coisa. Você está descendo da posição que Cristo te posicionou, para ir buscar alguma coisa que te preencha. Não deis lugar ao diabo, irmão. Onde você está sentado não tem lugar para o diabo, mas se você descer, você dá lugar para o diabo. Se você descer da sua posição, você vai andar no campo do diabo, você vai andar no campo dos sentimentos. Você vai começar a crer que você não é próspero, porque ninguém na tua família é. Porque você começa a olhar e falar: ninguém na minha família conseguiu vencer, e eu estou aqui nessa luta para vencer. Será que eu vou vencer? Você se rebaixa, você se coloca no campo da religião, mas Cristo já te fez vencedor. Você tem que andar naquilo que Ele fez, não naquilo que você está produzindo. Aleluias. Isso é fé. Fé, portanto, é olhar para Jesus, que é o autor e consumador dessa mesma fé. É se posicionar onde Ele te posicionou, sem que você merecesse. Você não merece isso. Você não merece estar assentado juntamente com Cristo. Mas isso é o Evangelho. O Evangelho é graça. Se você merecer, você cai da graça. Sempre é por não merecer. Eu não mereço estar assentado com Cristo, mas Ele me posicionou. É uma questão de posicionamento. E a fé é se manter posicionado onde Ele te colocou, porque o diabo quer tirar você de lá, porque o mundo quer tirar você de lá, porque as pessoas do mundo querem tirar você de lá. Então vem as palavras, as situações, as circunstâncias, para tirar você do lugar onde Cristo te colocou. Você já foi colocado.
Você já está no lugar de provisão e de milagre. Vamos buscar um milagre. Você está num lugar que já é milagre. Você está em Cristo. Você já está num lugar em que você fala, e porque onde você está é o teu posicionamento, não é o que você fez ou o que você faz, mas é quem te colocou nesse lugar, foi Jesus, Ele te posicionou ali. E quando você fala do trono. Quando nós oramos a oração da fé, nós estamos orando do trono, nós não estamos orando da terra, mas nós estamos orando das regiões celestiais. Você está sentado, o justo vive da fé. Se você se posiciona e você crê naquilo que Cristo te fez, Cristo já te tornou esse rei, e você se posiciona nisso, você tem vida, você vive, porque aí você começa a viver da onde Cristo te posicionou. Você não vive de baixo, você vive do alto. Você não resolve as coisas pela terra, você resolve as coisas pelo céu. Se posiciona, meu irmão. Eu sei que quando a gente abre o nosso Facebook, tem um monte de mensagem lá. Não temas, você vai vencer, Deus vai tirar você do vale. Irmão, Deus já te tirou do vale faz tempo, você está num lugar de glória. Eu sei que isso é gostoso para a gente ouvir. Não temas, porque você está passando por esse momento difícil. Irmão, você já tem o poder em você para ser a solução, não só para a tua vida, mas para a vida daqueles que te acercam, porque você está assentado com Cristo. O justo viverá da fé. Fé no que, pastor? Fé no que Cristo te fez, aonde Cristo te posicionou. Não saia de lá, não desça, não desça. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, o que é recuar? É descer da onde ele te colocou, para qualquer outro lugar. É descer da posição que ele te posicionou, para ir viver em outro lugar. É você deixar Cristo para viver a lei. É você deixar o lugar de plenitude para tentar se preencher. É você deixar esse lugar de prosperidade para tentar ser próspero. Você recua, porque aí você não vive pela fé no que ele fez. Você está recuando, você está voltando. Você está sendo colocado onde a religião quer que você esteja, e o diabo vai te ocupar com isso, e o diabo vai fazer você orar pelas mesmas coisas, e ele sabe que você não vai ter resposta, porque não é oração da fé. Então você pode orar 1000 anos, 1000 anos. Irmão, eu nunca vi, quando eu me converti, duas mulheres que oravam mais do que aquelas duas. Eu tinha uma vontade de andar com elas, porque eu via elas orando na igreja, eu via elas na vigília. Elas diziam, eu oro 6 horas por dia. Um dia eu fui embora com elas de a pé, e eu comecei a conversar com elas. Elas começaram a contar quantas doenças elas tinham. Eu tenho um joelho torto. Eu tenho a coluna torta. Mas eu tomo 3 comprimidos. Eu tomo 5. Eu tenho um labirinto. Eu tenho um labirinto duplo. Eu tinha bronquite, irmãos. Estava indo para a igreja para ser curado. Eu falei, se essas mulheres oram 8 horas por dia e não conseguem uma cura, eu tenho bronquite, quantas horas eu tenho que orar para ser curado? O que eu tenho que fazer? Ali eu comecei a perceber que não é as pessoas oram 5 minutos, 10, 20, 1 hora, e o diabo não está nem importando com as orações, porque não tem fé, não tem Cristo no meio, não tem posicionamento, não tem visão do reino, não tem. Viva pela fé. É melhor você falar uma palavra de fé aqui essa noite, do
que você orar 2 horas na sua casa amanhã, do que você pedir para 1000 pessoas orar por você. Já que eu não consigo, eu vou pedir para um monte de gente orar para mim. É melhor você falar uma palavra de fé, uma. Smith Wigglesworth disse isso, que Deus passa por 10.000 pessoas para atender uma que tem fé, uma que crê naquilo que o filho dele fez. Uma. Não é o tanto que eu falo, nem onde eu falo, nem quem fala por mim, mas é o que está me motivando a falar. O que está me motivando a falar é a fé. Não recua, não recua, viva da fé. Mas a pandemia, mais as doenças, mais isso, mais aquilo, irmão, viva da sua fé. Você acha que Jesus esqueceu de levar alguma coisa na cruz? Não, eu creio que Cristo fez completo, eu creio que está pleno, eu não tenho que pensar em nada por Cristo, Ele já pensou tudo por mim, eu não tenho que orientar Jesus em nada, Ele já me orientou em tudo. Eu posso deitar e você pode deitar, e você pode crer, sem ter preocupação, que você está num lugar de suprimento e de graça e de paz, e que você não vai sair dali. Não. Quantas vezes eu falei, eu sou mais que vencedor, mas eu preciso fazer uma campanha de oração. Peraí, eu já sou. Eu só vou fazer a campanha de oração para agradecer a Deus. Eu vou fazer a campanha de oração porque eu sou filho e eu quero conversar com meu pai. Todo filho conversa com o pai, todo crente fala sozinho, todo crente quer orar, todo cristão tem vontade de buscar a Deus. Agora, se tem que ter uma luta para me motivar a buscar a Deus, eu estou na motivação errada. Se eu só sirvo a Deus quando o pau está cantando nas minhas costas, então eu estou vivendo errado. Se eu só venho para a igreja quando eu estou passando luta, tem algo errado na minha vida. Esse cristianismo não é o cristianismo que Cristo diz para a gente viver. Não é esse o cristianismo que Deus mandou a gente viver, de trocas. Eu só vou buscar mais a Deus porque eu preciso disso. Eu só vou mais na igreja por causa disso. Agora que eu estou passando lutar, e na hora que está tudo bem, abandona. Não, isso não é o cristianismo que Cristo pensou para nós. Porque o cristianismo é vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é vida. Não é leis, não é dogmas, não é princípios, não são valores, é vida. O evangelho não faz, sim, não. O evangelho é vida, é uma nova vida para se viver. Você não vive no sim ou no não, você vive na vida de Cristo em você. Uma palavra de fé. Uma palavra de fé. Jesus falou para o centurião: que é isso? Eu nunca vi fé assim nem em Israel. Porque ele disse: manda uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra de fé. Uma frase que tem Cristo no meio, estruturada com fé. Uma palavra vai mudar a sua vida de 30 a 40 anos, porque uma palavra de Deus na tua boca, que deixa de ser só a palavra de Deus e passa a ser a sua palavra, deixa de ser só a verdade de Deus, passa a ser a sua verdade. Uma palavra que você fala no Espírito, uma palavra que você fala na fé, uma palavra, não precisa ser 1 milhão, uma palavra no Espírito vale mais do que 1 milhão na carne. Uma palavra que você fala na fé vale mais do que 1 milhão na alma. Uma palavra, irmão, muda todo o sistema por você. Josué orou e o sol simplesmente parou no lugar onde ele estava. Ele não tinha tempo para fazer uma oração de 2 horas, ele estava no meio de uma guerra. Ele fez uma oração simples. Jesus olhou para a figueira e falou: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. Ele não falou: agora vai secar. Ele disse uma palavra de fé para a figueira, e a figueira secou. A figueira simplesmente secou. É uma palavra que você tem fé. Pastor, mas eu passo uma luta financeira de 1 milhão de anos.
uma palavra de fé revelada no seu coração resolve a tua situação. Uma. Eu lendo o livro do Reagan, ele pobre, vendeu casa, perdeu carro, estava morando numa kitnet, endividado até o osso. Ele pega a Bíblia dele, meia-noite, 1h da manhã, começa a ler, cai em Gálatas 3,13, e ele lê Gálatas 3,13, e está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Isso saltou no olho dele, e ele disse: a bênção de Abraão chegasse até a nós. E ele pensou: Cristo já morreu, se Cristo já morreu, ele já levou a maldição, eu não tenho mais maldição, eu não preciso mais ficar com medo de maldição, eu estou livre. Mas eu vou além, a bênção de Abraão chegasse até a mim. Foi em Gênesis 12, leu a bênção de Abraão e começou a gritar. E a esposa dele acordou e falou: o que aconteceu? Eu tive a resposta para a nossa vida financeira. Nós vamos ser ricos de hoje em diante. Ela falou: qual que é a resposta? E ele leu para ela. Ela falou: poxa, que alvoroço, me acordou, porque a revelação não tinha sido dada a ela, tinha sido dada a ele. Nunca mais, irmão, houve lutas, porque ele entendeu que a bênção de Abraão tinha chegado. E quando você fala: eu sou abençoado como Abraão, porque Cristo me fez assim, e você crê nisso, você quebra literalmente no espiritual, no mundo espiritual. Os demônios e os anjos são liberados para agir em favor a isso que você está falando, porque você creu numa coisa que Deus falou. E quando você crê numa coisa que Deus falou, você agrada a Deus. Se agrada a Deus. É como se Deus falar lá: creu no que eu falei. Não creu no doutor, creu no que eu falei. Que nasce em você agora uma palavra do Espírito Santo em você, que daqui 20 anos você ainda vai estar colhendo frutos dessa uma palavra que você falou. Se você se levanta nesse terreno onde você está, que é Cristo, e você fala em Cristo aquilo que você é no Espírito, se manifesta para ser o que você é no teu mundo em que você vive, porque está dentro de você, irmão, está dentro de mim. Tem coisas dentro de nós que nós nem imaginamos, tem coisas dentro de mim, de você, mas nós ainda não nos aprofundamos nisso, porque nós estamos ocupados em vencer as lutas da religião. Não, eu preciso vencer, eu preciso lutar, eu estou passando mal, estou triste, estou desanimado, estou isso, estou assim. Não, a gente está preso em coisas que a gente não está mais, porque Cristo nos libertou disso, mas a gente desceu, a gente está ali brigando com coisas que a gente não devia brigar, se ocupando a nossa vida em pagar uma conta, pedindo a Deus, trabalhando em 2 empregos. A gente está ocupado em coisas que a gente não devia estar. Nós deveríamos estar ocupados em entender as riquezas que Cristo colocou dentro de nós, mas nós estamos ocupados com as obras da religião, de servir a Deus e ser abençoado e depois não ser, e pedir e ver se responde ou não. Nós estamos nesse lugar que a gente não sabe se é ou se não é, mas Deus nos colocou em Cristo. Não fique com a sua cabeça, fique com a mente de Cristo. Deus já te colocou. Quantas vezes você precisa ouvir isso? Milhões de vezes que você ouça, para você cumprir o teu chamado aqui na terra, para tudo que você precisa se manifestar em você, porque já está em você. Coloca a mão no teu coração. Oh, glórias. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Oh, glória a Deus. Por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele pede. Meu Deus. Sabe o que Deus quer de você? Fé.
Fé nele, não em você. Fé nele, no que ele fez. É isso que ele quer de você. Que você fale coisas que ele falou. Não fale coisas da tua cabeça. Ah, eu sinto isso, Deus. Eu sinto isso, Senhor. Deus não quer que você fale coisas suas. Deus quer que você creia naquilo que ele falou e que você replique o que ele falou, que você fale o que ele falou, que você creia a ponto de falar o que ele falou, e que aquilo que ele falou deixa de ser somente o que é dele para ser o que é teu, que a verdade de Deus deixe de ser a verdade de Deus para ser a sua verdade. Você vai crer, irmão? Você vai crer? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Você não vai ver um tempo, você vai andar na glória. Porque se você crer, o justo vive desse sistema de crer, você vai ver coisas acontecer com você. Oh, o Espírito Santo tem feito cada coisa. Porque eu decidi crer no Senhor, eu estou desmisturando a religião da graça, a fé das obras. Oh, o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz. Porque se você agrada a Deus pela fé, você agrada quando você vive alguma coisa que Deus falou. Você começa a viver falando. Você não começa a ser próspero porque você quer, você começa a ser porque você começa a falar que Ele te fez já, que Ele já te fez próspero. Você começa a viver a saúde quando você começa a falar que você já tem saúde, mesmo que tem doença no teu corpo ainda, mesmo que você ainda está enfermo, mas você começa a falar: eu já tenho saúde, eu estou em Cristo. Cristo não tem doença, então eu não tenho doença também. Você começa a falar aquilo que Cristo fala. Churabacataralabás. Vai vir uma palavra de fé para você. Talvez venha mais de uma, talvez você resolva coisas aqui da tua vida que já faz anos que você não consegue resolver por uma palavra de fé que você falar. Mas talvez você esteja munido de uma fé tão grande, talvez você tenha prestado tanta atenção na palavra, e o Espírito tenha te ensopado tanto disso, que você não diga só uma, você diga várias palavras de fé, e todas elas se tornam vivas, 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 poderosas em você, a tal ponto de transformar você. Você não trabalha, a palavra trabalha por você. Você não faz, a palavra faz por você. Você não opera, a palavra opera por você. E você munido dessa visão, você esclarecido disso, a tua mente aberta, a tua alma aberta, teu espírito entendido dessa verdade, você pode falar a fala de Deus na tua boca, você pode falar a palavra que Deus coloca em você, e essa palavra será a palavra que transformará coisas que você já tentou de todas as formas, de todas as maneiras, mas não teve a fé munida da palavra, não teve a fé unida à palavra de Deus. E você pode agora ter essa experiência com Deus, de viver a fé, de viver a fé. O justo viverá da fé. É o que você falar, irmão. Jesus olhou para a figueira e falou: nunca jamais. Ele estava tão convicto que ele falou duas palavras que são idênticas: nunca jamais, nunca jamais alguém coma fruto de ti. Ele estava tão revoltado no espírito, ele estava com uma fé tão revoltosa, que ele disse: nunca jamais. Ou se você falar para alguma coisa na tua vida: nunca jamais, munido de uma fé no Senhor: nunca jamais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Abraão dava glória a Deus quando se sentia fraco na fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem Espírito Santo, vem encher nosso coração agora.
Nós ouvimos, Senhor. Eu quero ler de novo, Senhor, em oração agora. Hebreus 10:38, mas o meu justo, porém, viverá da fé. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, Senhor. Nós não recuaremos. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, Senhor, para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós vivemos a vida de fé. Oh, essa fé